Shalom, shalom, e chegamos no nosso Shabat. Glória a Deus. Graças ao nosso Senhor, né? Amém? 6 dias nós trabalhamos e no 7º entramos no descanso do Senhor. Em nome de Jesus. E essa 5ª semana que o Senhor trouxe as revelações, todas as revelações vêm à tona, né? Porque 5 fala de revelação, de janela, amém? E que nessas revelações do Eterno, o Senhor nos conduza nas direções corretas em nome de Jesus, amém? Vamos apresentar esse Shabat diante do Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse Shabat. Oh, meu Deus, muito obrigado por esta semana, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes, Senhor, não entendemos como o Senhor está direcionando e às vezes achamos que pode ser algum problema. No entanto, não atentamos que muitas vezes, Senhor, as suas direções são as mais assertivas, não as nossas. Pai, que nessa sexta-feira, Senhor, daqui a pouco, nas 18 horas, que nós entrarmos no seu Shabat, Pai, nós possamos entrar como um descanso no Senhor, corpo, alma, nosso espírito, a nossa mente, nossa mentalidade, o nosso coração. Pai, grande é o Senhor, poderoso nas batalhas, Deus forte. Que o Senhor possa vir nos conduzindo nesse fechamento de semana, através da sua palavra, que nós te pedimos em um nome de Jesus. E assim seja, amém, queridos? E hoje nós vamos fazer um fechamento. Ontem eu não pude entrar, mas eu orei e coloquei cada um de vocês diante do Senhor, porque nós estamos numas transições aqui e eu precisei dar uma atenção maior, amém? Em nome de Jesus. Essa semana nós falamos da questão do reino, né? E o reino, ele pode custar tudo. É uma decisão, né? Quando a gente olha para o reino, a gente vê o reino de quem? Do Eterno, do nosso Senhor Jesus. Ele veio como um rei, né? E muitos povos não o aceitaram. E tem pessoas que ainda não aceitam até hoje. Há uma guerra muito grande contra o reino e é a idolatria, né? O sistema religioso, né, de Roma, que se estabeleceu de uma forma assim muito violenta, né? Eu estava estudando um pouquinho e sobre o mundo grego-romano e o mundo grego-romano, ele é muito exemplificado ali. Eles falam ali que aquele museu em Paris chamado Louvre, né? Ali tem muitas estátuas ali dos artistas gregos, né? E eles fizeram muitas estátuas de mármore. E a perfeição com que o corpo humano ali estão esculpidas mostra que os gregos, eles trabalham muito pela visão. É aquilo que eu estou vendo. E aí que o sistema da Igreja de Cristo, queridos, que trabalha por aquilo que é fé, entra numa situação muito complicada, aonde muitos só acreditam se vê, não andam mais por fé. Isso porque, queridos, toda a geração vem de Abraão, e Abraão creu pela fé. E por ele saiu todas as descendências. Mas o sistema romano faz com que as pessoas vivem numa incredulidade muito grande, numa apostasia, aonde se eu não vejo, não existe. Então, essa perfeição, queridos, ela é terrível, e isso vem do mundo grego-romano, né? Então, o que é mais importante? Ouvir, né? Porque a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se o Senhor já falou e eu estou enxergando, e aquilo que o Senhor falou é algo e o que eu estou vendo é outro, eu tenho que confiar
nas palavras do Senhor. Então eu tenho que tirar os meus olhos e colocar os meus olhos espirituais da palavra que o Senhor já me liberou, porque Ele é a verdade e a palavra do Senhor é a verdade. Então, ouvir é melhor, é a obediência, é guardar a aliança, é ter equilíbrio em cima do fundamento, da santidade, é uma escolha. Amém? Em nome de Jesus? E a nossa palavra hoje está em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. A partir do verso 14. Então Jesus estava ali com os discípulos, né? E foi apareceu a 2 dos seus discípulos, foi se manifestando ali, depois da ressurreição, né? E aí o Senhor Jesus deixou uma ordem para com a evangelização, e ele disse assim, ó, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse Jesus, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? A comissão da salvação. Quem crer em mim e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. 17. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, aqui o Senhor Jesus já começou a mostrar o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Muitas pessoas chegam para nós e falam assim, mas basta a salvação e a salvação em Jesus na cruz, tá tudo certo, eu não preciso mexer com mais nada. Então a pessoa esqueceu de ler essa segunda parte tão importante e tão primordial. E muitas vezes nós sofremos porque nós trabalhamos com aquilo que o Senhor Jesus já ordenou. Quem está falando aqui é Jesus, queridos. Não foi nenhum escritor que escreveu, foi ele que disse. Esses sinais hão de acompanhar os do reino. Que sinais? Todos aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, o que fazia parte do evangelho do reino não era só a salvação, não era só o batismo, era também que esses sinais iam seguir todas, essa é a marca do cristão que está inserido nesse reino. Expulsar demônios, falar em novas línguas, pegar serpentes, e se alguma coisa mortífera acontecer, não falar mal, né? Porque somos atacados o tempo todo, e impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é a parte que as pessoas não falam. Por quê? Porque eles acreditam que o Senhor Jesus é um homem maravilhoso que está lindo, sentado no seu trono, liberando amor, 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 e não haverá mais ataques para as nossas vidas, porque nós somos de Jesus. Então, queridos, isso daqui é uma cegueira, é um engano. Então, nós precisamos lutar? Sim. Nós precisamos batalhar? Sim. Por quê? Porque esses sinais vão nos seguir. Então, os espíritos, eles vão seguir-nos. Por quê? Para ver se a gente usa da autoridade que nos já está comissionada.
Então nós não podemos andar só fazendo o que os outros querem, nós temos que fazer aquilo que já foi liberado pela boca do Senhor. E a base da nossa palavra hoje, Mateus capítulo 19, verso 16. O jovem rico. E eis que alguém aproximou-se e ele perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai, a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado, e o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dê tudo aos necessitados, entrega tudo e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos ler de novo? Se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos necessitados, e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. E o jovem ouviu essas palavras, retirou, triste, por ser dono de muitas propriedades. Quando a gente olha para isso, a gente já vai olhar assim: puxa, o rapazinho, né, não queria abrir mão das suas propriedades. Não é só isso não, queridos, né? Às vezes a gente olha isso, não é somente isso, abrir mão das propriedades. Abrir mão de tudo. Será que nós estamos realmente dispostos, querido, a abrir mão de tudo? De tudo mesmo? Quando a gente olha isso e fala: isso daqui não pode acontecer. Será? Se você estiver aqui. Eu atendi uma mulher e ela falou assim pra mim: estou em outro país, muito longe. Nossa, muito longe mesmo, queridos. É praticamente ao contrário do dia nosso aqui. Se aqui é dia, lá é noite. Muito longe. E ela falou pra mim, eu falei: nossa, quanto tempo você precisa voar pra chegar aí? Ela falou: olha, são 34 horas de avião. Muito longe. E ela falou assim pra mim: eu estou aqui já há uns 3, 4 anos. E eu só pude vir com a roupa do corpo, porque não tinha como eu trazer todas as minhas coisas, estão aí no Brasil. Eu falei pra ela: como foi pra você deixar tudo que você tem, e só com os documentos na mão e algumas roupas? Ela falou: é muito estranho, é como se você está perdido em si. Não é só uma questão, porque eu cheguei aqui, tinha casa, tinha móveis, mas não eram as minhas coisas, não tinha a minha essência, não tinha o meu pertencimento. E aí, queridos, que quando a gente olha assim pro Evangelho do Reino, e o Senhor Jesus falou assim: olha, abre mão de tudo, não eram as coisas materiais, era você sair só com a sua roupa do corpo e ir. Isso aqui, queridos, é um posicionamento muito decisivo na vida de um cristão. Será que nós estamos dispostos a perder tudo e ir? Nós não estou falando só de Jesus. É a hora que Jesus chegar, isso vai acontecer. Não é só Jesus não, queridos. Eu estou falando de a gente abrir mão e ir até para um outro país e largar tudo. Quando ela falou isso, e depois eu fui dormir, né? Que eu atendo ela bem tarde, porque lá é de dia. E eu fiquei pensando, né? Falei assim: puxa vida, será que eu teria coragem de deixar minha casa montadinha aqui para um país que eu nem sei se vai dar certo?
E você ir só com as roupas do corpo, os documentos e largar tudo. Minhas bíblias, meus livros. Meu Deus. Ir para um lugar que você nem sabe se você vai se adaptar. Isso é muita coragem, queridos. A gente precisa ter muita coragem para ser reino do Senhor Jesus. Esse tipo de ousadia, queridos, é para poucos. Nós estamos vivendo um tempo em que o básico já está difícil da pessoa abrir mão. Imagina um nível desse de entrega. É tudo. O Evangelho do Reino, ele te reposiciona como um humano que pode dizer assim, olha, Senhor, eu sou responsável do corpo de Cristo aqui na terra. Eu quero ser responsável. E se eu quero ser responsável pelo corpo de Cristo na terra, eu vou ter que passar por alguns processos de transformação. E nesses processos de transformação, eu posso passar por algumas coisas desconfortáveis. Vocês já viram o metabolismo da lagartinha para virar a borboleta? O corpo dela sofre dores terríveis até formar o casulinho. Depois, o corpo dela sofre para estourar o casulinho. Depois, ela sente dores para a asa sair, expandir. Queridos, sem dores não há transformações. E nós queremos sair da rota das dores. Isso não é reino. Nós queremos viver num evangelho doce, um evangelho de colo. Estava conversando com o apóstolo Éder e ele disse assim, todo mundo quer o colinho de Jesus. Mas, queridos, o colo de Jesus, muitas vezes para sentar no colo de Jesus, você já está sangrando por dentro. Você já viveu coisas terríveis. O colo não é para quem está na zona de conforto. O colo é para quem já está morrendo por aquilo que acredita no Senhor, nas suas palavras, no seu reino, na sua justiça. Esses sinais hão de seguir todos aqueles que crerem. E aí, que muitas vezes nós não queremos enfrentar algumas situações desagradáveis. Que situações desagradáveis? Mas situações que vão me experimentar. E se não der certo? E se eu passar vergonha? Quando a gente fala de vergonha, queridos, o que é vergonha? Vergonha é algo que pode fazer com que eu me sinta inadequado. E eu preciso pertencer a alguma coisa. Mas para eu não passar vergonha, muitas vezes eu vou abrir mão dos meus princípios, do meu caráter com Cristo, para fazer parte de um grupo. Eu posso infringir a palavra, eu posso quebrar a aliança com Deus, mas eu não quero ficar sozinho. Eu quero ficar dentro de um grupo, mesmo que esse grupo estiver todo errado. Mas eu não quero passar por inadequação social. E quando a gente vê a palavra vergonha, a gente olha assim, olha, eu quero o reino, mas eu não quero passar vergonha. A vergonha pode ser um erro. Será que eu estou no erro? Meu Deus, será que eu errei? Senhor, eu estou errado? Se você está cumprindo a palavra, será que eu estou no erro? Vergonha é você estar numa situação de vulnerabilidade, falta das coisas, miséria. Vergonha, ela vem com um soar de prisão, de desprezo, de não ser bom o suficiente, de fracassar,
de rejeição, de humilhação, de falta de humanidade, de engano. A vergonha, queridos, ela é uma das ferramentas mais poderosas que o inimigo usa para conosco, para nos deixar em uma situação de escolha. Ou eu enfrento isso, fico vermelho e vou para o princípio do Senhor, ou eu fico amarelo e caio na adequação social. Ah, se tá todo mundo errado, mas tá todo mundo junto, deve estar certo. E aí eu saio do foco do reino. A vergonha, queridos, ela vem com uma questão de culpa depois, consequentemente. E aí a pessoa fica depois com o tempo sentindo aquela culpa. Puxa, eu escolhi o lado errado, mas depois a culpa vai chegar em mim porque eu fiz errado. E aí a culpa, eu não sei lidar com a culpa porque a culpa me ajudou a manipular mentiras, a recusar o que era certo. Então a vergonha começa a dominar toda a vida da pessoa. Olha esse jovem, queridos. Quando a gente olha aqui na leitura, olha. Tendo, porém, o jovem ouvido todas essas palavras, retirou-se triste. Na verdade, ele ficou com vergonha. Ele ficou com muita vergonha. E a vergonha dominou a vida dele. A vergonha nos põe em algumas situações contrárias. E nessas situações contrárias, muitos recusam sair. Eu não vou entrar nessa situação porque eu vou passar vergonha. Se eu ficar sozinho, eu vou enfrentar isso sozinho? Não, eu vou largar tudo, vou. Então a culpa, ela pode ou não ser um fato real, mas a verdade, ela tem uma essência. A culpa, ela vai para a mentira. E a verdade, a essência. Bem maior do que tudo aquilo que nós já fizemos ou daquilo que nós vivemos. A vergonha, ela é um mecanismo muito terrível. E ela te joga para fora. É como se a gente estivesse olhando para um espelho, né? A gente olha para o espelho e começa a ver as rachaduras irreparáveis da nossa alma. Então a vergonha, ela é mais sutil e mais cortante do que a culpa. Ela nos traz o constrangimento. Vergonha e culpa vestem-me de constrangimento e aí a pessoa passa a andar com um traje impregnado de um odor muito ruim, porque não tem a essência da verdade. Então ela tá impregnada com perfume, como se fosse um perfume barato, que é a mentira. E isso é impossível de separar e ser percebido pela própria pessoa, mas pode ser percebido por aqueles que estão andando e cumprindo e olhando para as pessoas que estão descumprindo e fora da aliança, que são os espíritos. Por isso que muitas vezes as pessoas são perseguidas o tempo todo. As pessoas ficam numa questão assim, puxa, eu não vou fazer o que é certo, porque se eu fizer o que é certo, eu vou ter vergonha de sentir que eu fiz alguma coisa errada e me sentir arruinado. Eu tenho vergonha da minha infância, eu não vou falar tudo lá na ficha do mapeamento, eu tenho vergonha de fazer as coisas certas, eu tenho vergonha.
bom? Nós precisamos nos reposicionar. Amém? Em nome de Jesus. E nesse reposicionamento, o Senhor Jesus, ele está falando, olha, segue o verso 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Vergonha de inadequação social. Que vão falar de mim. Não tenho prestígio, não sou ninguém. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E que lugar de pertencimento que eu estou? Será que eu quero pertencer ao Senhor? Queridos, não é que o Senhor Jesus quer que nós andamos empobrecidos, não é isso. Mas é a questão de em que lugar de posição eu estou de não pertencimento de todos aqueles que estão quebrando a aliança, daqueles que estão fazendo as coisas, para eu viver esse evangelho verdadeiro. Então veja, esse evangelho do reino, ele é lindo e ele é verdadeiro. Mas ele pode ser uma decisão muito importante nas nossas vidas. Muito importante. E o Senhor diz, olha, queres ser perfeito? Quer fazer as coisas certinho? Vai, libera tudo. Libera, como ontem, as coisas novas e as coisas velhas. Coisas velhas é fácil. E coisas novas? Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar que a minha rala tá lá no forno assando. Já tá quase terminando já. Amém, queridos? Esse é o corpo de Cristo que foi entregue por nós. E esse é o sangue de Cristo que foi entregue por nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos reposicionar diante do Senhor e ser responsáveis pelo corpo de Jesus aqui na terra. Somos agente da manifestação do céu na terra. Nos ajude, Senhor, são decisões importantes da nossa vida. Mas muitas vezes temos vergonha de nos posicionar. Porque a vergonha, Senhor, vai nos tirar do círculo de adequação social. E isso, Senhor, é muito ruim. Porque se eu não faço parte de um grupo de pessoas, eu não sou ninguém. E aonde está a minha identidade? Muitas vezes, Senhor, estamos olhando para o espelho, vendo as rachaduras feias e irreparáveis da nossa própria vergonha. E entramos em ambiente de culpa. Oh, Jesus, salva-nos disso, Pai. Nos livra de todo mal. Meu Deus, porque a vergonha ela é sutil, mas ela é mais cortante que a culpa. E, consequentemente, Senhor, não há, Senhor, arrependimento que limpe tudo isso. É claro que o sangue de Jesus nos cura e nos liberta, mas nós precisamos entender em que lugar nós estamos. A nossa identidade e o nosso lugar de pertencimento é o Senhor e toda a sua entrega na cruz. Queridos, participe do corpo. Esse é o corpo que foi entregue por nós. Corpo de Cristo no nosso corpo. Senhor, esse é o teu sangue que foi entregue por nós. O sangue de Cristo no nosso sangue. Queridos, não tenham medo. O medo é um espírito maligno. Ele é paralisante. Ele paralisa todos os nossos movimentos. Se o Senhor te pedir algo, você conseguiria entregar? Será que conseguiríamos ir embora para um lugar tão longínquo, entregando tudo e deixando tudo para trás? Uma história, uma vivência, pessoas, para viver algo que o Senhor está desenhando. Nós não podemos estar presos, queridos, a nada que nos faz nos sentir vergonha.
Porque, queridos, nós não podemos abrir mão daquilo que é o que o Senhor falou. Cumpra os mandamentos. Venha viver em aliança. Porque o reino do Senhor, ele é muito bom e ele é muito bonito. Ele é a verdade que nós temos. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. E um ótimo Shabbat Shalom em nome de Jesus para todos. E até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.